Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Uma citação de que todas as pessoas podem ter simplesmente erros, conflitos, confrontos, mas acima de tudo ela luta não somente para sobreviver, mas para que o conhecimento esteja sempre sarando os tipos de sentimentos e emoções. E é claro, através da nossa limitação de espaço-tempo, nós acabamos errando e bastante ainda, porque nós queremos viver bem, nós queremos se saturar bem, mas as nossas limitações fazem com que possamos entender e até confrontar outros tipos de ideias, outros tipos de conteúdos a qual nós atraímos para nós, tipo novas informações, novos resultados, novas conquistas e novas pessoas, as pessoas se adaptando ao nosso parecer, às nossas questões, às nossas opiniões, e o inverso também, nós se adaptando a esses tipos de quesito de outras pessoas, da sociedade. E por fim, por causa desse tipo de limitação, nós acabamos errando muito. E não somente nessa citação de Jeremias, ao qual ele estava olhando para o cativeiro, ou simplesmente tendo a ideia de como seria o sofrimento perante a alma, perante o conflito ao qual ele estava tendo, o reconhecimento do erro, o reconhecimento do qual se tem de que não está bem, de que está se equivalendo sempre de qualquer tipo de conquista. Prazer, meu nome é Evandro Soares e me acompanhe nessa linha de raciocínio que eu acredito que vai influenciar você a vencer. Vamos lá, pelo menos nesse pequeno bate-papo. Já peço desculpas pela limitação acerca da minha gesticulação, acerca do meu conhecimento, mas a intenção é influenciar as pessoas a vencerem. E é claro que eu vou usar o âmbito bíblico para fazer esse tipo de tarefa. Pelo menos o livro de Juízes registra ali pelo menos 30 anos depois da terra prometida ser conquistada pelo povo de Israel. Israel esteve na terra prometida sob liderança de Josué, um pouquinho grande influenciador disso é Moisés, e esse povo acaba ficando ali meio acomodados, conquistando algumas áreas sim, mas com o tempo foram ficando acomodados, deixando a plantação de lado, a colheita de lado, os animais morrendo infelizmente, e as pessoas faziam o que quisessem. Má administração, preguiça sendo exaltada. Então as pessoas acabavam saindo dali e indo até para as regiões vizinhas, principalmente para o lado de Moabe, para pegar a respeito de colheitas, pegar alimentos, enfim, conquistar algum tipo de estabilidade mesmo longe ali de Canaã, né, onde o povo de Israel estava. Isso acontece, o livro de Ruth narra um pouquinho isso a respeito da história de Noemi. E por fim, mas o lado obscuro aqui que eu quero destacar é no tempo em que Jabim, que é rei de Canaã, ele começa a perseguir o povo de Israel que estava na terra prometida, mas Jabim não queria que esse povo pudesse estar lá. Então convoca Cícera. Cícera é uma pessoa de alto escalão de seu exército, tendo homens para batalhas, tendo principalmente carros, simplesmente cerca de 900 carros para a batalha, e faz uma convocação de guerra. E nessa convocação de guerra, a conclusão de que ele tem, junto com Baraque e Débora, que fosse feito no Monte Tabor, perto do rio Quizon. Débora quis ir nessa guerra, né? Nesse conjunto de informações junto com Baraque, desde que a vitória de Israel fosse dada através de uma mulher. Sobrecarga aqui de Débora ou superego, é difícil de se acreditar nessa linha de raciocínio. A vontade de Débora era mais que Israel vencesse essa guerra e que essa vitória seja dada ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel, que era rei, né? Débora ela consentia nisso, de que a vitória seja dada ao próprio Deus, né? Então por isso que a leitura bíblica ali influencia de que Débora estava ciente que Israel venceria essa batalha. Então por isso que ela diz que quando Israel ganhar essa batalha, que a vitória seja dada através de uma mulher. Débora estava crendo que a vitória seria dada. Pois bem, eles vão para esse território e lá acontecem fortes chuvas, e nesse lamaçal os homens de Cícera, comandados por Jabim, começam a ficar atolados, e o povo de Israel persegue esse povo e ganha essa batalha. Para usufruir desse texto para uma aplicação pessoal hoje, existem batalhas na vida da gente
em que nós fica difícil de acreditar se nós deveremos enfrentar, se nós deveremos confrontar, e é difícil até acreditar de que se venceríamos ou não. Olha só o destaque de Débora. Débora estava ciente de que quando a vitória viesse através do povo de Israel. Débora estava ciente que a vitória estava vindo e que era necessário batalhar. Então, independente da sua luta, conflito ou ajustes de contas através dos seus sentimentos e emoções, é necessário sim fazer o processo da vitória. Por sinal, o Deus da Bíblia é sim o Deus da batalha, o Deus das guerras, mas acima de tudo é o Deus da vitória. Então nós temos que ir para as batalhas ciente de que Deus nos dará a vitória. Lembrando que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e Deus não pode mentir. Então, desde que a corrupção não seja favorável à igreja e ao caráter de Deus, eu tenho certeza que a vontade de Deus será cumprida na nossa vida. Deus nos dá a vitória, Deus nos dá o processo, as batalhas, Deus nos dá até mesmo o direito de ser perseguido, mas acima de tudo, Deus garante a vitória. E nós possamos estar cientes disso, de que se há perseguição, há sim o cumprimento da vontade de Deus nessa perseguição. Se há dor, se há sofrimento, se há doença, há sim o cumprir da promessa de Deus nesses aspectos ao qual eu mencionei. Um pouco mais à frente, você vê ali por volta de mais ou menos 1050, 1010 a.C., cerca de mais ou menos 3.000 anos atrás, Saul ele está procurando algumas jumentas, e o profeta o profeta Samuel, e sinaliza ali para Saul que ele não precisa mais procurar as jumentas e que o povo de Israel o estava aguardando. Conclusivamente ali, Samuel consagra, através da unção, Saul como rei. Pouco tempo depois dessa reunião em Mispa, há um conflito entre Jabes e o povo de Israel. Jabes começa a provocar pânico, conflito em meio do povo de Israel, mandando a mensagem de que as pessoas que não fossem para a guerra iriam ter pelo menos o olho perfurado, pelo menos o olho direito. Saul fica sabendo dessa mensagem de Jabes, ele pelo menos pega alguns bois, trocida eles e manda esses pedaços de bois para algumas pessoas das tribos de Israel, com uma mensagem de que assim ficaria as pessoas que não fossem para a guerra junto com Saul. Bom, se as pessoas sentiram medo por causa disso, de ser perfurado com isso, de ser atrocidade com isso, mas o povo começa a ir para a guerra junto com Saul. Tão monstruoso o exército que foram feitos 3 tipos de colunas, e essas 3 colunas de pessoas cercaram o povo de Jabes e ganharam a guerra. O povo que estava sendo liderado por Saul ganhou a guerra, e as pessoas ali não queriam mais que outros tipos de povos, outros tipos de vizinhos fossem contra o reinado de Saul. Tanto é que na reunião ali perante Samuel, até requisitaram quem fosse contra o reinado do rei Saul seria morto. E Saul se levanta e fala de que não precisaria nenhuma pessoa ser morta, porque quem deu a vitória ao povo de Israel foi o próprio Deus. Saul ali reconheceu que Israel venceu a batalha por causa do próprio Deus, do poder do Deus Todo-Poderoso. Bom, conflitos, emoções, se é aqui superego de Saul, se é aqui conflitos entre o povo, falta de confiança do povo, mas de fato a vitória foi dada a Israel. Vivemos num mundo hoje no qual temos dúvidas de qual referência a qual seguirmos, de quem ouvir, qual situação nós acreditarmos, qual tipo de situação nós devemos dar crédito, mas o importante é que Deus sempre dará a vitória. Deus sempre, Ele nunca deixará o povo desamparado. Quando clamarmos, quando orarmos, Deus sempre ouvirá e responderá com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. E envolvido nisso, nós fazendo parte do processo ao qual Deus nos salvou, e esse propósito é Cristo, segundo a menção de Efésios 1:11, nós estamos sempre sendo guardados por Deus, porque Deus sempre tem o plano salvífico para aqueles ao qual Ele dá céu. Esse faz parte do complexo de entendimento, se é que se pode dizer isso, mas simplificando isso, a misericórdia de Deus é tirar a pessoa do processo de condenação. A graça de Deus é dar céu
para essa pessoa. E todo esse aspecto acontece através de Cristo. Então, em Cristo está a revelação da misericórdia e graça de Deus. Por sinal, Jesus, o Cristo, ele é a apresentação central do âmbito bíblico. É nele que está revelada a verdade, a santidade e a justiça de Deus. O ato de reino de Deus somente está centrado em Cristo. E Cristo, sendo 100% homem, 100% divino, viveu em pele humana, viveu em pele pecaminosa, porém nunca pecou. Mas mesmo assim, ele foi para a cruz, se fez de maldito, segundo a citação de Isaías, e nesse feito ele morreu, ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus. Então, os nossos conflitos, as nossas emoções, dos nossos sentimentos estão acontecendo porque o coração humano sempre está disposto ao erro. Veja no caso de Débora, Baraque, veja no caso de Saul. As pessoas estão sempre guerreando, as pessoas estão sempre se debatendo, sempre se tirando, infelizmente, o diálogo e dando mais crédito à força bruta. Isso por causa da limitação humana de espaço e tempo. As pessoas, elas não são oniscientes e não pensam sempre igual a você, não tem a mesma ideia igual a você, e simplesmente isso está cada vez mais difícil nós concordarmos entre ambos, né? Sempre uma pessoa tem ideia melhor do que nós não queremos aceitar por causa da vergonha de nós se sobressair ou de nós sermos diminuídos. Então o diálogo sempre está ficando por fora de cena e o que está vindo sempre é a agressividade e a força bruta. Bom, nesse termo de conhecimento, nesse termo de erro, deixa eu fazer pelo menos uma citação de Provérbios, capítulo 20, versículo 9. Salomão, né? Ele diz o seguinte: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Bom, fazendo uma ponte de ligação com Eclesiastes, a mesma situação de Salomão, no capítulo 9, versículo 3, está escrito assim: esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Salomão aqui, diante de um reinado ao qual ele tinha, pertencia à família real, tinha por ele pessoas a favor dele, um reino totalmente cercado, um reino totalmente protegido, pessoas muito bem preparadas, tanto ali perto da moradia dele, como que também nas fronteiras do seu reino. Então Salomão estava ali naqueles feitos herdados pelo pai, né? pelo pai Davi. E essa situação ali provocando um incômodo em Salomão, renunciava a alguns tipos de situações para se ter alianças com outros tipos de povos e faziam celebrações em favor de outros tipos de povos, faziam negociações através de plantações, colheitas, com outras alianças, com outros casamentos. E por fim, Salomão ele acaba comparando tanto as outras nações vizinhas como as pessoas ao qual trabalhavam para ele, as pessoas que estavam junto com ele, as pessoas que estavam aconselhando com ele sempre sinalizando de que sempre alguém está errando, sempre alguém está pecando, sempre alguém está com vontade de errar. Na simplicidade aqui dessa dedução, o ato do erro, o ato de simplesmente ser depravado está incutido no coração da pessoa. Isso não pode ser como concebido uma desculpa para o dono dos erros seja a sociedade que o molda, a sociedade que colore a tábula rasa. Simplesmente o erro das pessoas, o erro de pecar, o ato de pecar, o querer pecar está sim no coração humano. Salomão via todas essas qualidades, tudo aquilo que estava pertencente a ele, até o que não estava pertencente, o que estava fora do comando dele. Simplesmente ele sinalizava: olha, todos estão errando. Mesmo quando as pessoas querem fazer algo para mim, eles acabam errando. Mesmo quando as pessoas estão querendo ajudar outras pessoas, é porque simplesmente ela quer um benefício para ela mesma. Então as pessoas estão sempre errando, sempre pecando, sempre a vontade de pecar está sempre no coração. E como a sinalização de Jeremias 17, enganoso é o coração do homem. Jesus até um pouquinho agressivamente, mais do que isso, ele cita isso, e deixa eu acompanhar com vocês aqui. Está em Marcos capítulo 7, versículo 21, sinaliza o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, aqui palavras de Jesus, Jesus sinalizando de que não é a sociedade que coloca culpa no culpado, não é o povo que coloca culpa no culpado, simplesmente o ato de errar está simplesmente no coração humano. A pessoa, ela não precisa ter capacidade para errar. A pessoa, ela quer sempre errar, ela quer sempre estar ao declínio, ela quer sempre estar em processo de condenação. É por isso que o plano salvífico de Deus está em Cristo. É em Cristo que nós temos céu, não na nossa inteligência, não no nosso conhecimento, porque através do nosso conhecimento e inteligência está herdado tudo aquilo que Adão e Eva nos proporcionou. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas quando nasce o filho de Adão, Deus fala que foi feito à semelhança de Adão. Então toda essa herdade que nós temos de Adão e Eva foi uma herdade de pecado, foi uma herança de pecado. Então hoje nós queremos sim pecar, mesmo a pessoa que quer fazer o bem, mesmo que a pessoa que quer ter o benefício, ela quer pecar, mesmo que se envolva em processos sociais, mesmo que se envolva em projetos ao qual se faz o bem para outras pessoas, mas a pessoa, ela tem vontade de errar. Isso está no coração humano. Não espere, não crie expectativa de grandes pessoas, de pessoas ao qual você tem uma referência gigante de ser santo, de ser certinho, de ser até a pessoa correta para o qual você deva pegar conselhos. Não esqueça, a pessoa, ela tem a limitação de espaço e tempo, e é por isso que ela sempre está em guerras, é por isso que ela sempre está batalhando, sempre está lutando, porque ela tem um referencial de erro dentro do coração dele. O plano salvífico de Deus, segundo a citação de Ezequiel, de que Deus, somente Ele troca o coração humano. Não há processo psicológico, processo psiquiátrico de tratamento no íntimo humano. Há sim medicação para cuidar dos sentimentos, das emoções, do estado de vontade, mas acima de tudo, no que diz respeito à cura espiritual, a simplesmente dar céu para a pessoa, é Deus é quem troca o coração. É somente nele que está o propósito da salvação. É somente através de Cristo que está o propósito da salvação, incluindo a graça e a misericórdia de Deus. Bom, e se tratando de pelo menos o amor de Deus, Mateus 22:37 estabelece o seguinte. Aqui na verdade Jesus está sendo indagado ali como que é o amor, como que está sendo esse processo de eu devo fazer isso, eu devo fazer o bem, como que eu devo amar. E Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. O amor de Deus somente está através de Cristo. Como que eu devo amar a Deus? Olhando para Cristo. E as pessoas aqui, o contexto ali ao qual Jesus estava caminhando, simplesmente todas as conversas, ele estava sendo indagado. Olha, eu devo fazer igual a Moisés, eu devo fazer igual a Elias, ou eu devo favorecer a lei, ou não favorecer a lei, obedecer ou não obedecer. E Jesus está dizendo: ame ao Senhor. Ame ao Senhor. E como que eu amo ao Senhor? É olhando para mim. Olhando para Cristo, falando: olhe para mim, que vocês amarão a Deus. Na citação de pelo menos João 5,40 e até o versículo 44 do próximo capítulo, o capítulo 6, ali as pessoas estavam perguntando onde que está os feitos de Moisés, onde que está o pão da vida, o que Moisés falava. E Jesus simplesmente destaca que o pão da vida está no meio de vocês. Concluindo aqui, não que a Bíblia precise da minha exatidão de interpretação, mas muitas vezes a religiosidade acaba colocando tantas coisas na nossa mente, tantas coisas na nossa visão, que nós não conseguimos enxergar Jesus agindo, Jesus fazendo a obra na nossa casa. Não que isso dependa de que a vontade de Deus seja feita, porque Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, Ele é onipotente, pode todas as coisas, mas existe sim em
nós a responsabilidade de decisão. Existe em nós a responsabilidade de decidir entre bênção, morte, vida, maldição, assim como foi tratado em Deuteronômio 30, nos 2 últimos versículos. A responsabilidade de mudança, ela pode ser totalmente nossa, mesmo que há em nós o modelo de pecado, há em nós a vontade de pecar, mas até mesmo segundo a citação de Tiago 3, a mesma boca que pode fazer o bem, ela também pode falar o mal também. Então esses dois aspectos continuam ainda no ser humano, continuam ainda na pessoa. E é claro que o que sempre se sobressai é o processo de condenação por causa da herança de pecado, mas o ato de responsabilidade ainda continua conosco, porque senão vira sempre desculpas. Eu estou errado, mas também eu erro, eu peco, eu tenho pecado em mim. Eu fiz essa atrocidade, mas também eu sou homem, eu sou falho. Eu cometi esse certo tipo de delito, mas também olha o que a pessoa fez, olha o que a pessoa falou. Eu falei mesmo, eu discuti mesmo, eu bati nela mesmo. Então a desculpa sempre é a outra pessoa, sempre é a outra situação, sempre é as palavras que as pessoas falaram, sempre é o país que você está, sempre é o governante que você está, sempre é a vizinhança que você está. Então o erro simplesmente é de outra pessoa e você não quer ter a responsabilidade de assumir por causa dessa desculpa que nós todos erramos, nós todos fracassamos, nós todos temos o delito de pecado. Bom, que pelo menos haja simplesmente a mudança de mentalidade para conseguir resultados melhores. E é por causa disso nós devemos mudar as nossas atitudes, né? Que as nossas atitudes estejam cada vez menos acidental, né? Que muitas vezes nós prosseguimos no erro, queremos sempre estar no erro porque isso se torna gostoso e não vira mais acidente. Aquilo ali ficou normal, é normal pensar assim, a TV fala assim, as mídias falam assim, então eu vou acabar falando assim e eu não tenho aquele retrospecto de mudança. Olha, pelo menos no reinado de Josias. Josias tendo pelo menos uma recorrência ali de Manassés, de Amon, mas Josias decidiu mudar a referência ali no quesito de reforma religiosa. Josias decidiu fazer a diferença, não continuar andando como estava Manassés e Amon, os seus ancestrais, mas ele queria mudança. Ele provocou uma outra reforma ao qual as pessoas começaram a se educar, a ter o sacrifício para Deus, a louvar a Deus e até pelo menos a cuidar do templo. Então faz parte nossa sim de pararmos de reclamar e simplesmente fazer alguma coisa, fazer algo, né? Fazer alguma coisa para que mude essa exatidão de sempre estar errando, sempre é o governo, sempre é a minha família, sempre é o meu lar, sempre é o país que eu nasci. Não. A mudança muitas vezes pode ser na sua atitude, na sua maneira de falar, na sua maneira de se expressar. E é claro, vale lembrar aqui que o ato da preguiça, que não estou dizendo aquela preguiça ao qual você se deleita no meio do seu quarto, no meio do seu sofá por causa do dia de cansaço, da semana inteira de trabalho. Eu estou falando da preguiça, que é o ato de não fazer direito. Você sabe fazer o correto, você sabe o conselho correto a tomar, mas você quer fazer tudo errado. Você quer fazer do seu jeito, porque se você dar crédito a outra pessoa, você vai se sobressair para baixo e por fim. Que haja um compromisso, não simplesmente com a sua vontade e verdade ao qual você acredita, mas simplesmente por aquilo que foi feito na cruz. Em se tratando de cruz, deixa eu pelo menos abrir aqui carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14, está escrito assim, 2:14. Aqui, deixa eu abrir aqui. Está aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. A menção aqui, Jesus foi crucificado, né? Ali todo atrocidade,
Muitas vezes ali ele não conseguia nem, ali como homem, né, não conseguia nem enxergar direito, tanto machucado, tanto sangue correndo ali em sua boca, nas suas narinas, nos seus olhos. A dor ali propriamente insuportável, nós não suportaríamos. E ali aquele choro das pessoas ali ao redor, e Jesus sendo crucificado, de repente está consumado. A obra na cruz, aqui Paulo sinalizando, tudo aquilo que era contrário a você, contrário a mim, todo aquele documento que era legalizado para você ir propriamente para o inferno, propriamente para a condenação, Jesus anulou ali na cruz, rasgou essa documentação ao qual te dava o direito de inferno, ao direito de condenação. Deus rasgou isso na cruz, na simplesmente sinalização, está consumado. Quando Deus viu Jesus ali, ele não enxergou o próprio Jesus, ele enxergou ele enxergou você. Ele enxergou a pessoa ao qual errou com você. Ele enxergou a pessoa ao qual você deduz aí de que não é digno de ir para a igreja, não é digno de tocar na banda, não é digno de dar aula na escola bíblica, não é digno de fazer trabalhos escolares. Sabe essa pessoa que você está pensando aí que é muito pior do que você? Bom, Jesus ali morreu na cruz por essa pessoa também. Deus enxergou ali essa pessoa também. Sabe a pessoa que você precisa liberar perdão? A pessoa ao qual você precisa pedir perdão? Deus enxergou essas pessoas ali em Jesus. Jesus crucificado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus. É nele, em Cristo, que está o propósito da salvação. Jesus está vivo. E segundo até a menção de primeira carta de João, que ele está como advogado. E nós cremos nisso. Jesus está vivo. Deus está no controle de tudo. E debaixo disso, submisso a isso, está a nossa responsabilidade de fazer o bem. E de cada vez mais desprezarmos o mal, mesmo que está embutido em nós, mas nós temos a oportunidade de desprezarmos o mal. Lembre-se de que sempre estaremos em batalhas, sempre estaremos em conflitos, independente da dedução de quem está vendo a nossa história. Veja a menção que eu fiz a respeito de Saul, a respeito de Débora, Baraque, mas o que importa é a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Busque de Deus, mesmo no seu quarto fechado, assim como o efeito de Mateus 6, mas acima de tudo, esteja na presença de Deus. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia, congregue, e eu tenho certeza de que o efeito de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, será o processo ao qual nós teremos céu. Prazer. Meu nome é Evandro Soares, obrigado por me acompanhar até aqui, me ajuda demais se você curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever nesse canal. Eu aguardo que você faça isso. Então até o próximo vídeo e tchau!